Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: não existe medo, dor ou sentimento que possa impedir você de alcançar seu propósito. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. A primeira pergunta que nós temos que nos fazer é: qual é o nosso propósito? Qual é o nosso chamado? Ou simplificando, qual é a razão de Deus ter nos feito? Porque ainda estamos vivos. Nós passamos por uma pandemia e tantas pessoas acabaram nos deixando. Será que isso foi algo que nós tivemos sorte? Ou essas pessoas, elas já cumpriram o seu propósito? E aí vem a pergunta: o que é propósito? Propósito é a razão pela qual Deus nos fez. É aquilo que Ele espera que nós façamos e aquilo que nós vamos ter que fazer, independente de nós termos medo ou não, independente de doer ou não e independente da nossa vontade ou não. Porque a nossa vontade, longe de Deus, ela é totalmente diferente quando nós estamos perto de Deus. E assim também são os nossos sentimentos e tudo aquilo que a gente vive e tudo aquilo que a gente acredita. Quando nós vivemos longe de Deus, nós fazemos muitos planos, mas não é baseado no nosso propósito, mas baseado nas coisas que nós vemos, nas coisas que nós achamos legais. Então, de alguma forma, nós queremos viver uma vida que ela nos foi imposta. Nós nem sabemos se aquilo é bom ou é ruim. Então, se de alguma forma eu admiro algo, de alguma forma eu quero viver aquilo, eu quero vestir aquilo. E a moda, o que ela é? Se a gente olha as fotos de antigamente, começa a reparar a roupa, os cabelos e tudo aquilo, e todo mundo usava basicamente as mesmas coisas. E hoje a gente olha e vê que a gente estava vestido de uma forma tão engraçada. E o que é isso? Isso é quando nós vivemos um sonho que não é nosso, baseado nas coisas que nós vemos. E quantas vezes os nossos sonhos também não são como essas roupas dos anos 80, 90? E quantas vezes nós não estamos vestidos de fórmula assim, bem engraçada e curiosa, e nós insistimos em querer algo e achando que aquilo ia ser o máximo. Então não dá pra gente bater o martelo se é bom ou se é ruim, porque nós sonhamos de forma tão pequena e nós sonhamos uma vida nessa vida. Se a gente olha na Bíblia, a quantidade de nomes que é citado, e tem pessoas que elas fazem uma simples atitude ali. Aquele era o propósito. Se não fosse aquela pessoa naquele lugar, um exemplo disso, aquela pessoa quando Jesus estava carregando a sua cruz, que parou para ajudá-lo. Quem era aquele homem? O que ele tinha ali fazendo? Não sei, mas ele está lá na Bíblia, mostrando que ele ajudou. Quem é a mulher do fluxo de sangue? Quem é aquela que curou? Quem é a mulher que foi apedrejada? Sabe? Então quando a gente começa a olhar a quantidade de pessoas que têm um papel, não de coadjuvante, mas secular mesmo, que elas passaram, que elas tiveram. Quando a gente olha o próprio Ananias, que ele vai lá ajudar Paulo, quando ele está cego porque ele tinha encontrado Jesus a primeira vez, e Ananias vai lá na casa e é isso. E é só isso que a Bíblia relata. Mas será que a vida dessas pessoas era só isso? Não, eles eram como nós. Só que quando eles serviram ao Senhor, eles colocaram um propósito maior à vida deles. E às vezes a gente acha que servir é só quem está na igreja. Que servir é só, sei lá, a gente delega isso como se tivesse que fazer um curso, alguma coisa. Você precisa fazer um curso para amar? Você precisa fazer um curso para saber o que é certo e o que é errado? Você precisa fazer um curso para ter fé? Não, você precisa gastar tempo nas coisas que são de Deus, na oração, no louvor, na palavra. Então, às vezes você está se perguntando: poxa, mas eu não entendo nada. E aí eu te faço uma segunda pergunta: quem disse que precisa ser perfeito?
Então acho que na expectativa de ser perfeito, quando eu gravo os áudios para vocês, eu tô andando de carro, tô com o som tocando no rádio, no MP3, num USB, e na mão o celular, erro palavra, erro coisa. A minha intenção aqui jamais foi parar o áudio e voltar para fazer perfeito, longe disso. Porém, ainda com tantos erros, tantas faltas de conjugação de verbo e dicção, e seja lá o que for, ainda assim é compreensível. E a nossa vida, ela é assim também, cheia de erros e cheia de coisas, mas tem pontos e tem partes que a nossa fé ela pode ser evidenciada. Tem trechos que, ainda que as palavras elas não estejam com a conjugação correta, dá pra gente entender o sentido daquilo. Então nós não precisamos buscar perfeição, nós precisamos buscar obediência. O Senhor ele vai olhar que nós estamos tentando e vai reconhecer isso. Não pensa que é só quando você acerta que você está fazendo algo bom, porque muitas vezes nós erramos tentando acertar. E tudo isso faz parte do nosso propósito e do nosso chamado. Se a gente vai lá em Provérbios 19, versículo 21, a palavra do Senhor ela diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, acima dos nossos sonhos, o propósito de Deus sempre vai prevalecer. E aqui que fica a coisa central de tudo. A resposta que às vezes você custa a entender. Por que Deus parece que não nos ouve? Por que o Senhor parece que não nos atende? Parece que atende outras pessoas e nós não. O segredo está aqui. Muitos são os planos no coração do homem. Então aquilo que você está pedindo para Deus não são as coisas de Deus, são as suas coisas. Não são as coisas para você alcançar o seu propósito, para você entender a razão da sua vida. E a nossa vida ela tem que gerar amor na vida de outras pessoas. Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, quando Deus ele deixa de fazer algo, é porque aquele plano, aquele sonho, aquilo que você pede, não é algo que está dentro do teu propósito. Não vai ser necessário para que você consiga combater o teu combate, fazer a tua missão, completar o teu chamado, para que depois nós possamos retornar ao Senhor e poder viver a nossa eternidade num lugar onde não vai ter mais choro, nem ranger de dentes, nem desigualdade, nem nada. O reino de Deus ele é totalmente diferente dessa vida e de tudo isso que acontece. Então sempre vai prevalecer o propósito de Deus. Então Deus ele sempre vai estar alinhado com o propósito dele. Então quando nós não entendemos o nosso propósito, quando nós não entendemos o nosso chamado, quando nós não entendemos como Deus pensa e como Deus faz, às vezes a gente fica totalmente deslocado. Nós já falamos sobre isso quando nós falamos sobre as questões do tempo, que às vezes parece que nós estamos vivendo fora de tempo. Não é que nós estamos vivendo fora de tempo, é que para cada coisa existe um tempo. E o tempo de Deus ele é totalmente diferente do nosso. Enquanto muitas vezes nós desistimos na primeira oportunidade, Deus ele sabe que para uma planta nascer, para uma árvore crescer e para que ela possa dar frutos, é preciso algum tempo, algum cuidado, é preciso regar, é preciso adubar, é preciso podar, para que essa árvore ela possa ir crescendo e fazendo tudo aquilo que o Senhor espera que ela faça. E o próprio Jesus disse: a árvore que não dá frutos tem que ser cortada e lançada ao fogo. Então cabe a nós dar frutos. E como são os nossos frutos? Os nossos frutos precisam ser o amor. Nós nascemos para ser amados e nós somos filhos do amor. Deus é amor. E o amor que nós produzimos é graças a Deus. Ninguém pode dar ao outro aquilo que não tem a si mesmo. Então é muito importante entender que dentro do nosso propósito, a vontade de Deus vai prevalecer. E até o próprio Jesus Cristo passou por isso e entendeu isso. Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Até o Pai Nosso, a oração modelo, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Propósito. Se a gente continua lendo a palavra de Deus, lá em Isaías 26, versículo 3, a palavra do Senhor ela nos diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti
confia. E aqui vem um ponto de como eu posso saber se eu estou no meu propósito. Tem um sentimento: guardarás em perfeita paz. Se você está sentindo paz naquilo que você faz, na forma que você age, não tem sentimento de medo, não tem dor, e dor muitas vezes não é dor física, é dor emocional. Essa é a dor que eu estou falando, porque a dor física muitas vezes não tem o que você fazer. Se algo está inflamado, se algo está machucado, se algo não está certo no seu corpo, não tem o que fazer. Mas tem dores que são emocionais. Quando eu não consigo aceitar alguma coisa, aquilo me dói no coração. Por quê? Porque eu estou negando a paz que o Senhor me dá. Então, se não é Deus que me consola, a gente sabe que o outro lado não gosta muito de consolar, não. Não é à toa que às vezes a gente pensa em tirar a própria vida, em desistir. Só que isso não é uma opção para nós, porque nós queremos estar no nosso propósito. E Deus diz: aquele cujo propósito está firme. Por que está firme? Porque eu confio em Deus. E aí a gente nota que a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa perseverança, tudo isso dá testemunho das coisas que nós sabemos que devemos fazer. Por isso que Deus diz: olha, perdoa. Perdoa porque você vai precisar estar livre. Eu preciso do teu coração inteiro para mim. Ao invés de você ficar olhando e querendo e isso e aquilo e esperando, perdoa e segue em frente. Ao invés de você ficar sentindo ódio, raiva, ciúme, tudo isso ocupa o nosso pensamento. Quando eu sinto inveja de alguém, eu fico pensando naquela pessoa. Deus não quer que você fique pensando nos outros, Deus quer que você fique pensando nele. Quando eu invejo as coisas dos outros, é a mesma coisa. Olha que sempre é uma batalha pelos nossos pensamentos. Então, você já pode entender a primeira coisa. Quando você sentir paz fazendo alguma coisa, saiba que aquele é o seu propósito. E às vezes você ainda não se descobriu, mas normalmente nós nos descobrimos quando nós nos aproximamos de Deus, porque a luz de Deus permite ver quem somos, permite saber aonde precisamos mudar, no que precisamos evoluir, o que precisamos aceitar, o que precisamos deixar de fazer, o que precisamos pedir perdão, o que precisamos agradecer. E esse conjunto de coisas dentro de nós vai moldando o nosso caráter e nos preparando para que nós possamos vivenciar o nosso propósito. Quando a gente olha a vida lá de Samuel, Samuel foi dedicado a Deus desde criança, só que ele só foi ter um encontro com Deus, ele já era maior. E durante todo esse tempo, a palavra diz que quando Deus o chamou, disse: Samuel, Samuel, ele não conseguia entender quem era. Ele foi atrás de Eli e disse: você que está me chamando? Ele disse: não chamei não. Não, mas estranho, eu estava dormindo, parece que tinha alguém me chamando. Por que ele reagia assim? Porque ele não conhecia o Senhor. Até que ele disse: olha, se te chamar de novo é Deus. Fala: eis-me aqui, Senhor. E foi assim que ele o fez e assim começou a conversar com Deus. Às vezes Deus está nos chamando, mas nós não conseguimos reconhecer a voz dele. Porque é difícil muitas vezes abrir mão dos nossos sonhos, abrir mão das coisas que nós temos costume, das coisas que nós gostamos ou das coisas que nós achamos que precisamos. A gente tem que olhar o nosso coração. Existe algum momento do seu dia ou da sua vida ou das coisas que acontecem que você está cansado? Normalmente aquilo que nos cansa não vem de Deus, porque Jesus diz: vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos darei alívio. Então, se tem algo que nos sobrecarrega, aquilo não vem de Deus. Então nós temos que rever todas as coisas da nossa vida, rever o nosso dia, a nossa rotina, mas antes de encontrar um culpado, nós precisamos encontrar a gratidão. Nós precisamos agradecer pelas coisas, reconhecer as coisas boas, porque é muito fácil ficar reclamando de tudo e colocando defeito. Mas na hora de ajudar, você ajudou em quê? Talvez não esteja boa a comida que você esteja comendo, mas foi você que cozinhou, foi você que comprou, foi você que pagou? Você ajudou em alguma coisa? Então, quando eu não consigo reconhecer o bem que eu recebo, como eu quero cobrar alguém por aquilo que está errado? E lembra de novo, lá do começo, nós vamos chegar do jeito que tiver. Quando Deus diz: vinde a mim, Ele não diz a mim: vinde a mim perfeito. Não. Ontem nós falamos também sobre o medo e sobre a perfeição, que quando nós nos aproximamos e quando nós nos aperfeiçoamos no amor, o medo ele é lançado fora.
Então todos os dias Deus ele nos capacita com um pedacinho da palavra, um pedacinho dele, um pedacinho de tudo aquilo que ele é, para que nós possamos ser mais parecidos com ele e menos parecidos com nós. E assim poder começar a sentir a paz e a certeza do que é o nosso propósito. Mas uma coisa é fato: quando nós estamos em paz, quando nós estamos seguindo o Senhor, quando nós confiamos em Deus, lá vem Romanos 8, versículo 28, a palavra diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então Deus ele está agindo. Isso é a parte mais importante. Enquanto você acha que Deus ele não está fazendo nada, que Deus não está vendo a tua dor, que Deus isso, que Deus aquilo, Deus está agindo. Porém, existe um ponto em questão: para o bem daqueles que o amam. E o meu amor pelo Senhor já é a marca do meu propósito, já é a marca de quem eu sirvo, já é a cruz que eu carrego, já é o perdão que eu fiz e já é tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. E a palavra propósito, ela pode ser substituída por chamado. Quando eu chamo alguém, qual que é a tua ideia? Vir para perto, chamar a atenção, ganhar a atenção? O nosso chamado também é desse jeito. É quando Deus ganha a nossa atenção, é quando Deus ganha a nossa obediência, que Deus ganha aquilo que Ele nos preparou para fazer. Então tem muita gente que está esperando que você muitas vezes desperte, que você comece o seu chamado. Por quê? Porque nós estamos vivendo algo que é interconectado. Não tem, apesar da salvação ser individual, Deus ele falou, ó, ame a mim acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então o próximo faz parte desse amor. O próximo faz parte da nossa vida. O próximo faz parte do nosso chamado. E às vezes a gente acha que a vida é só nossa, que a oração é só nossa, que é falar só para nós e nada. Sabe, desse jeito não dá certo. E se Deus está agindo para o nosso bem, é a mesma coisa que a palavra diz. Se Deus é por nós, quem será contra? E é para o bem do quê? Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então essa palavra propósito ela é muito importante, porque a nossa vida, o nosso chamado e a nossa conversão, ela normalmente começa quando nós tentamos alcançar o nosso propósito, quando nós ouvimos esse chamado, quando nós abrimos mão da nossa vida, quando nós gastamos o nosso tempo com as coisas que são de Deus, quando nós sentimos prazer em buscar as coisas de Deus. Eu vejo que algumas pessoas, às vezes, elas relatam que elas não gostam muito de ir na igreja, vai porque tem hábito, ou porque alguém reclama, ou para que as pessoas vejam, sabe, não vai por amor. E não é à toa que o Senhor ele disse, olha, esse povo, ele me honra com o nome, mas seu coração, ele está longe de mim. Então o que Deus quer não é que nós estejamos perto dessa forma, mas que o nosso coração, que os nossos pensamentos estejam perto. A partir do instante que é só o Senhor que está dentro de mim, a partir do instante que no meu dia, ao invés de ficar pensando no que as outras pessoas têm, eu fico pensando nas coisas que eu li na Bíblia. É tão gostoso quando você lê a Bíblia e se coloca no lugar daquelas pessoas e começa a entender que eles eram humanos como nós. Sentiram medo, sentiram dor, sentiram tudo, mas confiaram no chamado, confiaram no propósito. Se a gente olha a história de Moisés, ele mesmo diz, olha, eu não sei nem falar, por que você está me chamando? Chama outra pessoa. E às vezes é isso que nós fazemos para Deus, não deixamos que Ele trabalhe na nossa vida, que Ele sane as nossas dificuldades, que Ele nos ajude. Por quê? Porque não é por nós, é graças a Deus. Ontem também nós falamos sobre Deus, Ele dá todas as nossas coisas e nós sabermos reconhecer. Todos os dias a gente diz algo que é muito importante. E sem isso é impossível a gente chegar no nosso propósito e conseguir reconhecer o tamanho da nossa missão e o tamanho do nosso chamado e a importância da nossa vida. Não é à toa que Deus diz na palavra, olha, eu trocaria reinos por ti. Eu sei quantos fios de cabeça, de cabelo tem na sua cabeça. Tá certo que tem gente que tá mais fácil de contar, tem gente que tá mais difícil. Talvez você não consiga se aceitar da forma que você é. Porém, não olha a sua aparência, olha o teu coração. O que a gente está carente aqui muitas vezes não é de pessoas mais bonitas, mas de comportamentos melhores. A nobreza, ela precisa vir do nosso chamado.
A palavra diz, a gente lá em Isaías, quando ele começa a descrever o Messias, ele diz que o Messias ele não tinha nada de bonito. Não era através desse atributo que ele iria escolher. O próprio Samuel, quando ele vai escolher um rei para ficar no lugar de Saul, ele também cai no equívoco de querer escolher pela aparência, o maior, o mais bonito, o mais forte. Mas Deus não. Deus quer você que se sente pequeno, que se sente esquecido, que se sente abandonado. Você que hoje talvez não tenha nada, que tenha perdido tudo, é justamente você. Porque quando você abrir a sua boca e der o teu testemunho, todos aqueles vão saber, falar, meu, é verdade, é graças a Deus isso. Por quê? Porque eu conhecia aquela pessoa, eu sei o que ele fazia, eu sei a forma que ele era. E às vezes a gente começa a olhar coisas nossas do passado e a gente sente vergonha da forma que a gente agia, da forma que a gente pensava, das coisas. Mas uma coisa é fato, hoje nós vivemos por Deus, antes não. Então como eu poderia ter feito algo bom se não era o Senhor que dirigia a minha vida? Se era o Senhor que guiava o meu chamado e se eu não vivia o meu propósito? Quem não está servindo a Deus, está servindo ao mal. Pensa nisso. Pensa nisso. Não existe medo, dor ou sentimento que possa impedir você de alcançar o seu propósito ou o seu chamado. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor possa edificar a sua vida, a sua família, o seu coração, o seu lar. Que você possa ser grato pelas coisas que você tem. Que Deus possa abrir as portas, sim, mas no momento certo. Porque muitas das coisas que Deus dá, nós perdemos por ganância ou vaidade. Pessoas não são brinquedos. Um propósito é algo muito importante, porque ele tem o preço de uma vida. Uma vida. E o que nós buscamos nessa vida não é ouro nem prata, mas a salvação em Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.